Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Você tem um cupom aqui com o nosso código que é GODOY1x, que garante a você, através desse cupom promocional, bônus em dobro. Você depositou 50, retorna 100, depositou 100, retorna 200, até R$ 1.500 com o nosso cupom que é GODOY1x. Rodada de sábado do Campeonato Brasileiro, a gente tem os jogos entre Vasco e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Corinthians e o grandíssimo jogo Palmeiras e Flamengo. A nossa opção, é claro, é o Flamengo com a 1xBet. O link está na descrição do vídeo para você clicar, fazer o seu download, fazer o seu depósito, inserir o nosso cupom promocional e garantir bônus em dobro com Godoy1x na 1xBet. Galera, vamos falar sobre posicionamento, né? Até porque essa reinvenção, uma nova função, você tentar buscar ali novos... Vamos falar um pouquinho sobre o Pedro, né, centroavante do Flamengo, camisa 9 do Flamengo, goleador do Flamengo, inclusive, nesse ano de 2023, o atual rei da América, o Jorge Sampaoli. No jogo contra o Grêmio, ele havia falado sobre uma mudança no posicionamento do Pedro. Pois então, após esse jogo, a gente viu uma mudança no posicionamento dele. Nesse jogo mais recente, contra o Atlético Mineiro, já teve contra o Atlético Paranense, já teve uma outra mudança ali e tal, do posicionamento. A gente não viu uma repetição daquilo que havíamos observado no segundo tempo contra o Grêmio, quando inclusive, ele havia entrado. Nós vamos trazer aqui imagens, então vamos falar um pouquinho sobre o posicionamento de esse que é um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. Pedir só para você deixar o seu like, que é muito importante, deixar a sua inscrição também, o amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, para a gente vai sabendo, cara, das informações, notícias, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. No vídeo de hoje, a gente acaba trazendo uma análise um pouco mais individualizada e um vídeo bem tático para a gente explicar e tentar falar um pouquinho sobre esse Pedro e essa possível nova função, ou melhor, será que vai se reinventar no Flamengo? O que vai ser muito necessário. Antes de nós observarmos a fala do Sampaoli, mostrarmos a vocês as imagens, algumas dessas movimentações e qual é o intuito, o mais importante de tudo é o atleta assimilar. A importância do atleta se reinventar, o atleta sair da zona de conforto e entender que esse tipo de movimentação, isso que o técnico está querendo acrescentar, é para o bem dele e para o bem coletivo. Se o atleta não ter a maturidade de entender a importância ou achar que vai ser prejudicado, não é, vou estar mais distante da área, então vai estar me prejudicando, porque o que vale são meus números individuais. Isso é imaturo, né? Então o mais importante de tudo é o Pedro conseguir assimilar essa importância para desenvolver o seu jogo. Uma outra questão mais coletiva é o seguinte: se todos os jogadores hoje no futebol precisam gerar jogo, inclusive o goleiro, por que o centroavante não? Não há mais uma licença poética de falar, o Pedro é o centroavante, né? Tá lá para fazer o gol, é esperar a bola chegar nele que ele vai definir e fazer o gol. Não, cara, isso aí tem que ser mais uma condição dele. Ele te dá essa condição de definição, mas gerar jogo. Todos os jogadores precisam de gerar jogo, cada um dentro da sua limitação técnica, tática e de espaço. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão como o Pedro pode ajudar o Flamengo e deve ajudar o Flamengo a também gerar jogo. A fala do Jorge Sampaoli, após o jogo contra o Grêmio, foi o seguinte, abre aspas, eu falei com o Pedro para encontrar espaços anteriores e não estar tão fixo. Ele tem capacidade, muita qualidade técnica em estar encontrando isso. Falamos com ele e eu estou feliz pela evolução. Essa então foi a fala do Jorge Sampaoli após o jogo contra o Grêmio. Ele entra ali no segundo tempo e realmente a gente vai até ver as imagens, ele tenta fazer um deslocamento. O que acontece, certamente vocês já devem ter observado, do Pedro, alguns jogos ele fica meio nulo na partida. Né? Vou falar que o português, claro. Galera, me desculpa, sem clã de jogador X, jogador Y e sem melindre. E sendo bem sincero, já tem vários jogos. Vocês vão lembrar que ele praticamente não toca na bola, não gera jogo, não participa. Ele ficava meio que nulo lá na frente, muito próximo aos zagueiros, não saindo tanto assim, buscando espaço. Pois bem, após essa conversa, certamente que o Sampaoli teve, no jogo contra o Grêmio, a gente já viu ele tentando buscar ele se deslocar um pouco mais, atrair a marcação. Então, primeiro a gente tem que entender qual é a função do Pedro. Além de, claro, botar a bola na rede por ser o goleador, por ser o definidor das jogadas, como ele tem que taticamente gerar o espaço? Ele pode atrair a marcação, ele pode fazer retenção, ele segura com o zagueiro de costas, atrai o zagueiro para buscar o espaço. Ele tem que gerar muito jogo para os companheiros também, não apenas ser aquela condição. Marcar a saída de bola, cobrir a bola. Hoje, taticamente, você precisa fazer várias funções. E aí, mostrar aqui para vocês um pouquinho desse trecho do jogo contra o Grêmio. Vamos lá, e eu quero que vocês observem a movimentação do Pedro, que, como a gente pode ver, existe uma circulação de bola
do Flamengo, e o Pedro ali um pouquinho mais à frente. A gente vai ver que ele ficou ali alguns momentos no entre linhas, como ele falou, o Sampaoli fala, né? Buscando o espaço anterior. Essa saída tem que ser rápida, porque se caso o goleiro dê essa bola longa, ele não fica impedimento. Então, assim, é muito importante, apesar dele ser esse último homem, né? Esse jogador lá mais à frente, ele também ter essa compreensão tática e mover, né, a última linha do adversário. Então a gente vai entender aqui, ó, o Flamengo está circulando a bola, a gente vê, ele está lá bem próximo ao defensor. Ó, aqui ele vai ter uma linha de passe, ele vai ter uma possibilidade de linha de passe. Ó, e aí ele tem que ter esse deslocamento. Ó. Davi Luiz, ó lá, ele tem que dar lá, tem que dar, foi ali na meia-lua, perdão, no círculo central, o Flamengo vai circulando, ó lá, ele não está grudado, ó, ele está correto, porque ele vai dar essa opção de passe. O que a gente via várias vezes, e aqui como imagem um jogo contra o Atlético, fica enfiado lá, fica grudado lá o zagueiro. São referências de formação, referências de... Sim, é uma outra ideia, né? É muito preocupado em olhar o gol, estar próximo ao gol, próximo à última linha e não ter a referência dos seus companheiros. E aí é que tá. Ele tem que saber a referência do seu espaço à frente, do seu espaço anterior, para o time ganhar profundidade, mas também ele não pode sair no momento errado, porque senão o time perde profundidade. Por isso que, apesar de ser, né, um hábito que tem que ser criado e treinado, ele, por ter 26 anos, está atrasado nesse quesito, né, de conhecimento tático sobretudo sobre esse critério de jogo, sobre essa movimentação, mas é preciso pegar por toda a importância tática. E aqui eu trago para vocês algumas dessas imagens, ilustrações, né, que a gente acabou trazendo. Como vocês podem observar, vamos lá, o 9, né, ali representado com o Pedro. Então esse aqui seria o Pedro, como a gente tem visto aí, né, lá enfiado entre os zagueiros, aquele jogador que ele não movimenta, ele não cria o espaço, ele não cria linha de passe. E aí ele fica, né, nessa marca que eu coloco para vocês, na última linha. Ele acaba compondo aquela última linha ali, fica mais próximo à área, verdade, próximo ao gol, mas fica refém de várias situações e não acaba gerando, né, o jogo. Então, esse aqui é o do Pedro. Isso aqui, ó lá, para buscar aquela profundidade, né, as costas do adversário, então ele fica ali meio que refém a uma situação. Isso aqui já é um movimento que o Sampaoli quer, olha lá, ele saindo dali. E aí ele descolando dessa última linha, ele fica no entre linhas, onde certamente vocês têm observado que muitas das vezes o Arrascaeta cai muito por ali, o Gabigol, por exemplo, cai muito por ali, Everton Ribeiro cai muito por ali, que é buscar as costas dos volantes, estar à frente dos zagueiros para atrair um zagueiro, para arrastar um zagueiro, para ajudar com a sua movimentação na infiltração. Pois bem, então essa movimentação que facilita até ali, como eu ilustro para vocês. Olha lá, ele puxa a marcação, faz a retenção, o camisa 4 acompanha ele, olha o espaço que fica nas costas do camisa 4, que o camisa 7, né, seu companheiro de time, poderia aproveitar. Então é exatamente lá, ó, entre essas duas linhas, naquele espaço. E por que o Pedro tem essa qualidade? Alguns centroavantes, de fato, eles têm essa limitação técnica, né? Não falta habilidade de conseguir fazer uma retenção, de conseguir fazer um pivô. O Pedro não é um cego com a bola. Apesar de ele não ter tanta velocidade, mas ele é um jogador que consegue dar um apoio, ele consegue, né? Então, assim, inclusive algo para evoluir o seu jogo. Isso é bom para o seu jogo e evoluir, evidentemente, dentro do coletivo que ele está aí. Ele não é um jogador, ele tem qualidade para fazer esse jogo, para fazer uma retenção. Então falta mais essa visão do espaço. Então aquilo que o Sampaoli havia falado no jogo contra o Grêmio, eu acho que foi muito pertinente. A gente viu o jogador entender que é mais importante do que estar no espaço de profundidade, que é o espaço óbvio, é ele estar no espaço anterior. Isso vai ajudar todos os companheiros do circuito. No jogo contra o Atlético Paranaense já teve uma certa dificuldade, não conseguiu gerar tanto assim, e aí fica com altos e baixos, o que é natural para qualquer jogador que esteja, né, se readaptando, buscando fazer novas funções, buscando novas linhas. Infelizmente ao Pedro, e aí tem que se recapitular e olhar lá atrás, ele tem 26 anos e ele ainda é cru, a verdade, com todo respeito. Ele é cru para fazer essa ocupação de espaço, está muito focado ao que acontece dentro da área e ainda não pegou a importância do que pode e que ele deve gerar fora dela para ser aí sim um jogador completo. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.